Sou de Castro, do Sangue da Cidade. Hoje eu vou falar para vocês sobre os microfones. Microfone para gravar, microfone para fazer show ao vivo, microfone dinâmico, microfone a condensador, microfone de fita, Shure, AKG, Sennheiser, Neumann e vários outros tipos de microfones. Bem, eu vou começar falando dos microfones mais famosos do mundo, que todo mundo conhece. É claro que você já conhece esse microfone, que é o SM58 e o SM57. São microfones dinâmicos, né? Eles são microfones que têm a cápsula um pouco mais dura e aguenta mais pancada, cai no chão, não quebra, essas coisas todas, né? Não pode ficar atacando toda hora, mas são mais resistentes. Então, qual é a característica? Esse aqui, que é formatinho de bola, ele pega virando para o lado, de cima para baixo e tal. Esse daqui, isso aqui chama-se cardioide, né? Porque tem um formato de coração. Esse aqui, o ângulo é mais fechado. Então, você está cantando aqui, se você vai um pouco para o lado, some bastante o volume, entendeu? Então, geralmente, esse é mais usado, por exemplo, na bateria, para caixa, sacou? De bateria, que você não quer abrir, porque senão vaza contratempo, né? Vaza os outros tambores, você quer fechar o ângulo o máximo possível. Também para amplificador de guitarra. Tem gente que gosta de cantar com ele. Funciona bem também, é uma questão de gosto, tá? Agora, uma característica que eu preciso falar para vocês. Esses microfones são microfones mais profissionais, eles são de baixa impedância e usam esse plug aqui, que é o XLR, que ele tem positivo, negativo e aterramento. Então, quando você usa cabos muito compridos, você é obrigado a usar microfones de baixa impedância. Então, para isso, existe um transformador aqui dentro que transforma ele de alta para baixa. Então, você manda no cabo longo em baixa impedância. Quando chega na mesa, você tem um outro transformador na mesa ou um circuito para aceitar o sinal de baixa impedância, entendeu? E dar o ganho suficiente para você trabalhar, porque como ele teve esse processo, o volume dele é um pouco mais baixo, mas é o que se usa, entendeu? Para você ter a mesa dar o ganho, a qualidade fica excelente, tá? Então eu falei desses dois microfones que são o princípio de toda a ideia. Então, o que acontece? Tem várias outras marcas que funcionam igual o Shure. Mas o Shure é o mais tradicional, o mais confiável. Na hora que você vai comprar um microfone, na dúvida, tu compra o SM58 ou SM57, que custa uma média de $100, mais um impostinho lá, deve dar uns 110. Sacou? Mas tem, ó, esse daqui é da Audix. É um bom microfone, é muito similar a ele. Tem esse aqui, Orcade, também um bom microfone. E tem esses microfones aqui que são sem vergonhas e vendem no camelô por 50 pratas. É claro que o som deles não vai ser bom igual ao do Shure, mas ultimamente eles não são tão ruins assim. Eles chegam bem perto, né? Mas como vocês veem, por exemplo, o plug desse aqui já soltou, já entrou, se cair no chão... Quando você puxar ele de volta, a bola vem pendurada pelo fio, é aquela coisa. Mas eles são dinâmicos, mas não são os únicos. Por exemplo, para os tontões, né, serve para caixa também. Só que normalmente a gente compra esse Sennheiser aqui, o E604, a gente compra um kit que vem com 3 que custa uns $350. O que se usava antigamente, nos anos 70, que era muito usado, era o 441 e o 421 da Sennheiser. Mas esses são microfones muito caros, entendeu?
E para a gente botar no baile, fica complicado. Mas, claro, se você tá farcou, cheio de dinheiro, você vai usar o 421 ou 421. Esse aqui já dá um excelente resultado para os tambores, entendeu? Como eu tenho 3, eu uso o 57 na caixa e uso o E604 nos tons. Qual é a vantagem dele? Ele já vem assim, ele tá, a peça tem aquele aro, né, os tambores, você encaixa ele aqui, plum, que ele prende. E ele solta, ele roda, isso aqui vai para frente e para trás. Então ele é um microfone perfeito, funciona bem, resistente, usa um tempo, nunca deu problema. No bumbo, também, D112 da KG, esse é o meu preferido. Ele dá aquele grave pesadão de rachar e dá aquela média que dá aquela estalada na pele que todo roqueiro ama. Cada um dá uma equalização, você pode reforçar no grave, ou você pode ter um grave mais contido, no caso de heavy, mas ele é um microfone que funciona muito bem. Tem o modelo da Shure, também, que funciona muito bem. Tem kits de várias marcas, entendeu? Esses daqui são os mais conhecidos. Eu não vou falar de um monte de marca, que aí eu vou ficar falando uma quantidade desgraçada aí de microfone. Enfim, então esses aqui são o dinâmico. Agora, eu vou explicar uma coisa a vocês. Esses microfones podem ser de alta impedância. O que são esses microfones de alta impedância? São microfones iguais a esse aqui, geralmente eles são microfones mais baratos. Mesmo sendo um Shure, o Shure de alta impedância é bom também, mas não tem a mesma qualidade do 57, 58, que são microfones que são de baixa impedância, são microfones de mais qualidade. O som deles é melhor. Agora, no camelô, você compra esse aqui é 50, esse aqui, sei lá, é 30, não sei quanto é que custa. Mas ele já vem com plug, esse aqui até cortaram. Normalmente ele vem com plug P10, porque qualquer mesa de som tem uma entrada P10 para você ligar. E como ele é de alta impedância, você pode ligar ele ali. Esse aqui não tem nem o conector, ele já vem direto. Mas esses microfones você não pode usar cabos muito longos, que eles dão ruído, e normalmente o som deles é mais feio. Sacou? É isso aí. Bem, eu vou falar agora dos microfones a condensador. Qual é a diferença do microfone condensador para os dinâmicos? O microfone condensador é um microfone que tem uma cápsula mais sensível e ele precisa de uma alimentação de 48 volts que chama-se Phantom Power. Então qualquer mesa o mínimo de qualidade, hoje em dia quase todas têm, né? Porque usa muito o microfone condensador, tá? E geralmente a gente usa mais para gravar. E, por exemplo, esse tipo de microfone, né, que é o C1000, esse aqui é o C1000, esse é o C3000. Esse é um microfone de diafragma mais largo, esse aqui é de diafragma menor um pouco. Esse aqui é mais direcional e esse aqui é muito aberto. Entendeu? Então o que acontece? Geralmente a gente usa esse para botar voz, mas nada impede de você gravar com esse. Mas geralmente é quando você quer um ângulo mais fechado. Quando o cara está cantando, empolgadão, balança a cabeça, esse aqui fica melhor, tá? Então o que acontece? Esse é um microfone de uns $300, esse deve estar uns $800. Não é o topo de linha da KG. Da KG tem um 417, sei lá, esqueci o número do outro, que é 414, que é o AKG top de linha, né? Que já é bem mais caro. Esse daqui
como ele é um ângulo mais fechado, a gente usa para gravar violão, usa ele de prato, né? Que usa ele cruzado aqui, né? Opa, assim, né? Um para cá, outro para cá, para pegar os pratos da bateria e fazer um over, né? Que tu pega um bocado do ambiente também, tá? E esse aqui mais para botar voz. Eu, por exemplo, tenho usado porque o baterista usa meia dúzia de prato, entendeu? China, Hyde, meio Hyde, Crash pequenininho. Então tu bota esse aqui, ele pega aquela parada toda, né? Então, do lado de cá que tem o Crash, né, geralmente eu uso esse, é assim que eu tenho dividido. E no contratempo eu tenho usado esse. Usei já para gravar violão, pode usar para corda, pode usar para qualquer coisa. Mas, geralmente, quando você está parado, instrumento que se mexe muito, é mais interessante você gravar com esse. Eu vou mostrar aqui o topo de linha. Esse aqui é um microfone topo de linha, custa uns $4.000, é um dos microfones mais famosos do mundo, que é o Neumann. Ele tem que usar Phantom Power, né? E ele é um microfone que, porra, você vê os maiores artistas do mundo gravando com ele, claro. Estou montado no Lachan, comprar logo o microfone carão pra caramba, entendeu? Eu tenho esse aqui por uma sorte que um amigo praticamente me deu, né? Ele me emprestou, nunca mais pegou, né? E eu uso sílica gel em cima da cápsula aqui do microfone, ó, porque eu não quero que essa cápsula do microfone maravilhoso desse pegue umidade, entendeu? Eu tenho um amigo que tinha um Neumann desse, ele botava no sol para secar, porque ele pegou umidade e ficava instalando. Então, quer dizer, você tem um microfone que vale uma fortuna e foi pro cacete porque você deixou pegar umidade, né? Então é o seguinte, desse tipo aqui, tem o SM87, se eu não me engano, da Shure, que também é muito usado, tem ótima qualidade, não é um microfone tão caro, mas o bom é o famoso KM184 da Neumann também, que esse é o top seller, né? Mas é um microfone caro pra cacete, eu ainda não tive dinheiro para juntar, porque o rock não está dando essa grana toda, mas logo que eu puder é um que falta na minha coleção. Eu vou falar agora do único tipo de microfone que eu não tenho, que eu estou torcendo para conseguir não consegui porque eu estou duro, que é um microfone de fita. O microfone de fita é um microfone caro, que às vezes dava problema de, se você ligasse ele numa mesa e o Phantom Power, aquele que alimenta o microfone a condensador, tivesse ligado, ele queimava. Tu tinha um microfone de $2.000 e deu uma mancada, ligou errado, ele ia pro cacete. Mas esse microfone é um microfone de alta fidelidade, que você, por exemplo, eu usaria o meu para gravar guitarra, porque o som que sai da boca do alto-falante, você bota um microfone na boca desse alto-falante, esse microfone vai ser ligado num pré-amplificador, que vai ser ligado na placa de som, e finalmente nós ouvimos ele nos nossos monitores. Isso que está no monitor é o som que está indo para a fita, que está indo para a gravação. Então o que acontece? Normalmente com todos esses microfones que a gente usa, o som não é exatamente aquilo que você ouve na boca do alto-falante. E segundo a lenda, o mais fidedigno de todos é o microfone de fita. A marca mais conhecida é o Royer, né? E é um puta de um microfone, mas custa uma grana pesada, tipo uns $2.000 um microfone. Por isso que fica difícil de ter. Inclusive, tem uma dobradinha que você usa o SM57 mais o Royer. E tem inclusive um tipo de suporte
que você prende o Royer e o SM57 lado a lado. Então você tem as características dos dois microfones para pilotar, para fazer o som da guitarra, né? E, claro, se você ligar a fonte de 48 volts, né, que é para o condensador, você queima o microfone. Eu acho que agora já tem até um modelo que tem uma proteção para não queimar mais, mas só Deus sabe. E eu vou falar uma última curiosidade que vocês precisam saber. Aquele microfone daqueles anos áureos da rádio, dos anos 30 e tal, era um microfone grandão, assim, quadradão, grande. Aquele era um microfone RCA, de fita. Aquele microfone sozinho gravava tudo. Como é que funcionava? O cantor ficava próximo ao microfone, o locutor também ficava próximo ao microfone. Então, era uma mixagem por posição dos músicos. O violão de 7 cordas ficava mais perto, o cavaquinho já ficava um pouco mais distante, a flauta mais distante um pouco. Então, indo para trás, né, você ia ter lá no final as percussões, que tocam bem mais alto. Então era assim que era mixado. Quando você queria diminuir o músico, você puxava ele para trás. Eu não sei nem se ainda fazem esse microfone, mas isso é um microfone peça de museu, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me dar uma força, se inscrevam no meu canal, dê joinha, barra limpa, pode escrever amizade, paz e amor, heavy metal, etc. Grande abraço aí para vocês.